Interagindo com espíritos. Como interagir com diversos tipos de espíritos que você pode ter contato. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre interagir com espíritos. Muitas pessoas estão começando na mediunidade, não sabem o que fazer, ficam se perguntando: nossa Anderson, mas eu vi um espírito em casa, eu vi na escola, vi na faculdade, vi na rua, vi perto de uma pessoa, vi perto de um parente, vi na casa da tia, da avó, da mãe, né? O que eu faço, né? Vi dentro do meu quarto, e o que eu vou fazer, como é que eu faço, como é que eu afasto, né? O primeiro impulso das pessoas é repelir aquilo que elas não compreendem, aquilo que os faz sentir inseguras. Então esse é o primeiro impulso, né? Você quer mandar embora, repelir, eu não quero aqui perto de mim. Vejam, a mediunidade em si, ela não é feita para atrair os espíritos. Não é porque você é médium que você simplesmente atrai. Porém, muitos espíritos, sabendo que você é médium, ou eles nem entendem direito o que é isso, mas eles têm a noção que você percebe a interação deles, né? Por exemplo, ele encosta em você, ele percebe que você sentiu. Então, por esse efeito não acontecer com outras pessoas, faz ele preferir, é claro, tentar se comunicar com você. Mas também muitos espíritos não estão nem aí para se comunicar, não têm o interesse em se comunicar e sequer querem ser percebidos pelos médiuns, né? Então vejam que existem diversos tipos de espíritos. Lá no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, tem algumas classificações de espíritos, mas vamos falar aqui mais informalmente para vocês. Mas quem quiser buscar bem detalhado, vá lá no livro dos médiuns de Allan Kardec, você vai ter lá toda essa classificação. E nós já temos vídeos aí que falamos sobre isso também, da parte do livro dos médiuns. Vamos falar então de alguns tipos. Vejam, primeiro, existe aquele tipo de espírito que ele não é mau, ele simplesmente é um espírito sofredor. Ele tem vontade de voltar para casa, ele tem vontade de voltar para o corpo dele, ele gostaria de estar novamente lá no corpo dele. Esse tipo de espírito, que é o sofredor, ele não deseja o seu mal, porém, devido ao descontrole dele, o sofrimento dele, ele acaba passando para você esses tipos de sentimentos. E os médiuns, como todos eles são empatas, não existe médium empata, todos os médiuns são empatas, né? Todos os médiuns têm capacidade de abarcar, né, sensibilidade do ambiente à sua volta. Então vejam que todos os médiuns são empatas, todos os médiuns têm percepções do ambiente. Os médiuns vão captar esses sentimentos e vão trazer para si. A questão é que a maioria dos médiuns, em vez de só perceber, identificar e tentar definir o que está acontecendo, ele traz isso para dentro de si como algo seu, como algo que está lhe ferindo, que é algo que está incomodando. Ele não usa como, por exemplo, no nosso olfato. Quando você sente um cheiro ruim, você sabe que não é seu, né? Mas aí você ignora, ou você toma providências em relação àquilo, você tampa o nariz, você se afasta, você observa em volta se não tem nenhum risco, nenhum perigo para você. Já o médium, usando da mediunidade, em vez de ele só perceber e tentar entender o que está acontecendo, ele acaba com o medo, né, aumentando aquela percepção, digamos, que aconteça dessa forma, né? Ele acaba aumentando aquela percepção, aquilo vai crescendo dentro dele e ele se confunde, porque ele toma como seu aquele sentimento de desespero, de saudade, de vontade de voltar para casa. Às vezes, espíritos muito sutis que nem são, não estão nem tão desesperados assim, mas são simplesmente com um sentimento de saudade. E ele para ali do seu lado, e você que estava num clima muito bom, num humor muito bom, de repente vai ficando triste, vai ficando desanimado. E naturalmente o médium vai juntar aquele sentimento de desânimo com coisas da vida dele. Ele vai começar a achar que é seu e vai misturar essas tristezas e vai acabar bastante afetado.
Então veja que esse é um tipo de espírito. Quando você identifica que essa tristeza, essa saudade não é sua, por quê? Como Anderson que identifica? Porque você não estava pensando nisso. Você não estava pensando em coisas que você sente saudade, você não estava com pensamentos tristes e de repente foi invadido por esses sentimentos. Então, não são seus. Então o que, que você faz? Sabendo que é um espírito, um irmãozinho que está ali triste, que não quer ameaçar você, você vai orar por ele, você vai desejar paz, alegria, e ele vai se sentir mais tranquilo, mais acolhido, e ele vai poder ser resgatado. E aí, é claro, você pode mentalizar o seu mentor espiritual. Ah, Anderson, mas eu não conheço. É outro capítulo, não importa. Quando você deseja fazer o bem, a mensagem vai onde precisa chegar. Essa coisa nossa de querer identificar número, nome, endereço, é muito humano, é muito da terra. Então, quando você pensa que tal pessoa possa ser ajudada, as forças do universo vão encontrar os meios para ajudar aquela pessoa, né? Ah, mas onde é que eu atinjo o chácara, o membro, o órgão daquela pessoa para curar? Não importa, basta você pensar, quero curar. E a cura vai chegar onde precisa. Então vejam que este é um tipo de espírito. Existem espíritos que estão lá para lhe assustar, por exemplo. Eles entram na casa, eles derrubam coisas, conseguem mover sim, com a ajuda do próprio médium, da energia animalizada, do ectoplasma do médium, né? E aí derrubam, escondem uma chave, fazem barulhos, batidas. Você pode de repente ver, enxergar com a sua visão certos vultos. E o que você vai fazer em relação a isso? Nunca demonstre medo, não tenha medo, porque o espírito é uma pessoa como você. Se você demonstra medo com um espírito que só está ali para lhe assustar, lhe perturbar, assustando, ele vai se sentir fortalecido com isso. Poxa, eu estou tendo sucesso, então eu vou continuar. Agora, se você enfrentar, se você disser, não, eu não tenho medo, eu não me perturbo com isso, e você simplesmente continua fazendo o que estava fazendo, esses espíritos acabam desistindo desse tipo de plano porque eles veem que não funciona. Né? Anderson, mas o que eu posso fazer então? Faz uma oração, lê um evangelho. Enquanto você acha que vai sentir medo, mas eu acho que eu vou sentir medo. Fica lendo o evangelho. Lê, até passar. Ou então, acende as luzes da casa, bota uma música alta, né? Liga um filme, vai assistir um filme, uma série, e você sai do foco de percepção. Por quê? Porque mediunidade é foco. Se você tira o foco da sua atenção para aquilo que está lhe incomodando, ou fazendo você temer, ou você ter a sensação que vai sentir dor, você acaba desviando sua percepção da mediunidade. E aí o que acontece é que aquilo se extingue, porque para existir a mediunidade ativa tem que ter conexão. Se você corta, mudando o seu foco mental para outra coisa, perde o laço. E aí você não sente, não percebe, e aquilo fica meio que ignorado. Ou se você continua sentindo, fica muito em segundo, terceiro plano. Né? Você sabe que está lá, mas não está lhe afetando. Então é assim que o médium precisa controlar. Espíritos, por exemplo, raivosos, né? Que chegam perto de você dizendo que vão te matar, que vão pegar você, que vão fazer você sofrer um acidente, coisas do tipo, você precisa também orar por eles, ora bastante por eles, lê um evangelho para eles, nunca tenha o desejo de combater com eles. Isso é um erro que muitos médiuns cometem, de dizer, eu vou lhe expulsar em nome de Deus, eu vou lhe mandar para longe, eu vou num centro fazer um trabalho para lhe expulsar, lhe prender, lhe trancar. Tudo isso são sentimentos que você acaba se igualando vibratoriamente com aquele espírito. Porque você entra, digamos assim, você liga o modo vingança, de devolver na mesma moeda. E aí o que ele se sente? Fortalecido. Você está dando força para aquele irmão que está ali, né, para se vingar. Né? Então o processo é você pedir ajuda dos mentores, pedir, olha, que esse espírito seja resgatado. Ore, faça evangelho, não tema também, não entre na faixa do medo, porque eles também gostam muito da faixa do medo. Então sempre passe amor. Por quê? Porque esses espíritos, seja o sofredor, seja aquele que assusta, seja aquele que quer se vingar, são espíritos que, mesmo desejando mal, eles são sofredores. Todos são sofredores, porque eles estão sofrendo no mal. Porque não pense, porque um espírito se diz maligno, que ele não sofre. Ele sofre.
Ele sente-se pisoteado, ele sente dor, ele sente-se diminuído, ele sente a opressão, porque muitas vezes ele responde a outros espíritos malignos, né? Então vejam que é muito complicado, ele tem uma vida muito reprimida e ele não quer reconhecer por orgulho, mas o coração está sempre ali pensando na possibilidade. E aí onde os mentores espirituais pegam ele, né, de surpresa, e ele acaba cedendo para melhorar. Porque vejam, nenhum desses espíritos ele fica para sempre no mal. Ele não fica para sempre. Ele pode até demorar, mas ele não fica para sempre. Talvez alguns de vocês digam assim: mas Anderson, e aqueles que são demônios? São espíritos. Eles dizem que são, né? Eles assumem o nome: eu sou demônio, eu sou um demônio, o Satanás, o diabo. Eles adoram dar nomes para tentar causar medo ou imputar, achar que vão ser respeitados, né, por um nome negativo. Então vejam que esses menos ainda têm que ser temidos, porque eles não têm nem noção do que eles estão falando ou fazendo, né? Mas eles desejam o mal, eles querem praticar o mal, mas simplesmente eles não podem, não precisam ter força em você se você não deixar. É o teu medo ou a tua vontade de combater, né, corpo a corpo com ele, né, da mesma forma, com raiva, com ódio, que faz você se igualar e faz você perder energia perante esse tipo de espírito. Então sempre ame. Quando ele der ameaça, você devolva: que Deus te abençoe. Quando ele disser: eu vou te matar, você diz: eu te amo, tomara que eu possa lhe ensinar muito ainda. E tudo que você fizer no bem vai contribuir para que esses espíritos tenham mais limites em relação a você, não consigam tão facilmente abordar você. Talvez alguns de vocês estejam dizendo assim: mas Anderson, eu quero bloquear, afastar. As pessoas adoram essa palavra bloquear, tá? Criar uma muralha, bloquear, blindar. Vejam que em se tratando de mundo espiritual não existem blindagens ou bloqueios. O espírito é um ser imortal que atravessa qualquer parede, substância, ele chega a qualquer lugar. É a sua ascendência moral que vai trabalhar sobre ele. Tá? Então não adianta você dizer: eu vou fazer uma oração para afastar, um trabalho mediúnico para afastar. É o teu amor que vai criar limites para ele. É o teu amor que vai ensinar ele de forma a ele inverter essa polaridade dele do mal, e ele vai passar a ser um auxiliar. Ele vai passar a ser um amigo seu. Então, geralmente, quando nós queremos afastar, é que nós não compreendemos ainda a mecânica da coisa na espiritualidade. E acabamos fazendo um destrabalho para a espiritualidade. A gente acaba irritando mais aquele espírito que já está vingativo. Então, sempre amar, auxiliar, inspirar, ler bastante, ter prática de vida que não atraia mais para si. Porque vejam, as pessoas dizem que a mediunidade atrai espíritos ruins ou espíritos complicados. Não é. É o que você exercita na sua vida que atrai. O seu comportamento, a sua educação, o seu trato com as pessoas, as suas ações, os seus pensamentos. É isso que atrai espíritos negativos. Não é a mediunidade. Mediunidade está ali como seus olhos, como seu nariz, como o seu tato, como o seu paladar. Ela está ali como percepção. O resto é você quem faz, é você quem diz como é que vai ser. Então, meus amigos, muito obrigado. Aqui eu relacionei alguns tipos básicos de espíritos para vocês compreenderem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.